Olá, sou Heloísa Pedrosa, estou aqui cumprindo então a minha proposta de trabalhar a terceira dica, que nas segundas-feiras eu vim trabalhando. Hoje eu fiquei de trabalhar a resposta sobre por que algumas pessoas não perguntam aquilo que ignoram, né? E é uma pergunta interessante porque como eu trabalho em relação a coaching, o aspecto comportamental, eu também estudo bastante o como as ideias se organizam no cérebro e como que a partir da cultura que você carrega ou das questões que você constrói como tua história, por que alguns comportamentos estão mais presentes em algumas personalidades e outros comportamentos mais presentes em outros estilos de personalidades. Bom, em primeiro lugar, quando eu até comento a respeito dos estilos de personalidades, é porque eu quero que você entenda que a gente, de certa forma, pode se padronizar, né, em grandes grupos comportamentais. E com relação a você perguntar alguma coisa e você ter a necessidade de obter uma resposta, bom, perpassa que você muitas vezes já se sente muito mais capaz do que a grande maioria das pessoas que o cercam, né? Então esse talvez seja um primeiro grande momento para a gente avaliar a dificuldade que existe, né? De você perguntar ao outro aquilo que você ignora. Porque de modo geral, quando você pergunta alguma coisa, você tem que estabelecer um vínculo muito concreto de confiança, né? Porque uma pergunta é, em primeiro lugar, uma exposição. Sim, é uma demonstração de que você é uma pessoa que precisa de um conhecimento, né? Então, quando você se expõe, a primeira questão que a gente pode perceber por trás disso é que você teria que estar mais fraco que o outro, né? Então, a exposição, em primeiro lugar, ela te coloca num status em que você possa se sentir mais fraco e o outro ser mais forte, né? Então, é como se fosse uma bela dicotomia, né? O bom versus o mal, o ruim versus o melhor, né? Quando você se expõe, e por isso tem uma relação de confiança, né? Eu digo, você tem, em primeiro lugar, a possibilidade de estar se vendo como alguém inferior, como alguém menor, né? Ou então, nesse caso, a outra possibilidade é que quando você se expõe para o outro, né? Você precisa realmente que essa pessoa seja uma grande autoridade na pergunta que você vai fazer a ela. Por que a gente precisa tanto que o outro tenha mais autoridade? No caso, é como se também estivéssemos fazendo um jogo do bom versus o ruim, mas ele está num outro naipe. É quando a gente pensa que seria assim, esse outro que vai falar comigo, ele estudou, ele se qualificou, ele se gabaritou para me trazer uma informação, então ok, posso conversar com ele. Então pode ser que ele saiba daquilo que eu preciso e eu não tenho que ficar me explicando que não sei. Olha só, então nesse segundo momento, o que você está ganhando nessa briga do bom versus o ruim, do certo versus o errado, né? Você está só ganhando pelo fato de que, bom, o outro estuda, trabalha, se prepara, se faz alguém para ser esse alguém que me responde essa dúvida, né? Então, no nível da confiança, quando você realmente busca uma resposta, quando você tem que então criar uma pergunta para alguém, tecnicamente pensando, os comportamentos que você pode ter e que estejam aí envolvidos estão ligados a isso, ao nível do reconhecimento, em primeiro lugar, do meu desconhecimento, do meu não saber, né, do meu ser menor, do meu ser menos. Olha só quantas coisas estão por trás quando você constrói uma pergunta. E com relação ao segundo elemento, bom, eu para poder perguntar alguma coisa e poder ouvir o que essa outra pessoa tem para me dizer, se alguém pode me dar realmente uma informação, quem é essa pessoa? Ah, essa pessoa é a Heloísa Pedrosa, Master Coach. Ah, essa pessoa é o Roberto Chiniachik, grande palestrante. Ah, essa pessoa é a doutora Eliana, não sei das quantas, médica. Então, nesse aspecto, você está trabalhando para se fazer, né? Conhecedor, recebedor de uma informação, mas o que você não gosta, em hipótese alguma, é que a sua pergunta represente um enfraquecimento de quem você é, ou coloque em dúvida uma preparação que você tem em relação à vida, certo? Isso faz sentido para você quando eu estou aqui falando? Eu até estou aqui atenta. Se você quiser fazer alguma pergunta, o chat está à disposição, tá? Pode perguntar. Para quem está chegando agora, eu sou Heloísa Pedrosa, né? Eu trabalho com a área de coaching
eu desenvolvo esse trabalho de comportamentos e me dispus a estar conhecendo um pouco mais a ferramenta do Periscope, aprendendo mais até mesmo como aqui usar. E o tema de hoje é por que algumas pessoas, né, não perguntam aquilo que ignoram. E aí, nesse caso, eu estou até com uma plateia aqui, eu sou obrigada a ter que dar uma olhadinha aqui para o lado. Pronto, agora dá licença que eu estou fazendo o meu Periscope. Vai lá fazer os seus vídeos. Bom, presença VIP, né? Aqui é ao vivo e a cores. Aqui a gente está fazendo tudo dentro do espaço que é familiar, né? E é isso que eu tenho gostado muito nessa ferramenta, nesse bate-papo aqui online, nesse momento de poder pensar e transmitir informações que fazem parte dos meus estudos. Voltando então à ideia do porquê que a gente não pergunta aquilo que ignora, né? A ideia da questão da autoridade me vem muito forte quando eu estou fazendo treinamentos, que é o fato de que quase sempre a gente perde grandes oportunidades quanto aos feedbacks que a gente recebe pela vida fora. O que é um feedback? Né? É uma crítica, exato. E que a gente geralmente chama de crítica construtiva, né? Uma pessoa, ela está conseguindo olhar para aquilo que você é, para aquilo que você faz, para aquilo que você pensa, e aí ela transforma essa informação em uma informação para que você conheça. Então ela vem até você e te fala, olha, Luísa, eu estava assistindo aquele dia o Periscope e de verdade eu não gostei nada, porque durante o tempo que você explica, fica muito centrado no seu rosto, e eu acho que a gente devia ter alguma informação com letra, você devia tirar a mão da frente para a hora de falar, não é? Então, assim, esse seria uma espécie de texto de feedback que você poderia me dar de retorno. E nesse sentido, o que tem acontecido, que eu tenho notado, é que as pessoas elas não gostam nem um pouquinho de receber críticas, elas não gostam nem um pouquinho de ter feedbacks. E eu, quando falo isso, eu estou assim, extremamente generalizando, e é lógico que para toda exceção, desde que a pessoa seja muito treinada e entenda qual é a vantagem do feedback, não tem problema. Mas a grande maioria das pessoas não se fazem esse tipo de treinamento. Então, quando vem um feedback, quando vem uma crítica, a primeira coisa que geralmente as pessoas fazem, em geral, ou ela realmente recebe, engole e baixa, seca, não quer acompanhar aquilo ali, não vê pertinência, não vê razão naquilo, não dá moral, mas engasga. E a outra possibilidade que a gente vê que é muito comum é você começar a dar o feedback, começar a fazer um movimento crítico com a pessoa e imediatamente essa pessoa já reage e já não quer mais te ouvir e sai fora e ainda por cima às vezes te devolve alguma fala muito negativa. E essa fala muito negativa, ela geralmente é a maneira como você encontra de não aceitar que o feedback seja uma ferramenta de crítica, que exponha você, né? E um dos elementos que eu já percebi bastante é que as pessoas elas desqualificam o outro que está fazendo o feedback por uma razão bem simples. Quem é essa pessoa, né? Olha aí, o que é minha irmã que está aí brigando direto com esse cunhado? O que tem a ver ela? Não tem moral de nada. Quem é ela para vir falar o que eu devo fazer sobre o financiamento do meu consórcio? Quem é ela para vir me falar a respeito de como eu conversei com meu filho? Então, olha só, você pega a sua irmã, você pega um fato pessoal dela, joga tudo num balaio e desconstrói, né, a opinião que essa pessoa tem a respeito de você. Então, isso para mim é muito interessante, porque na lógica que eu venho vendo nos treinamentos, as pessoas elas estão perdendo a oportunidade de ouvir um espelhamento, ou seja, aquilo que o outro me diz, eu não preciso aceitar. Mas eu tenho que entender que se o outro está me dizendo algo sobre mim, vale a pena conhecer e reconhecer a informação. E com base nisso, fazer um trabalho que possa ser exatamente um de autoconhecimento. Eu, durante muito tempo, não conseguia aceitar os feedbacks que eu recebia, em geral, relacionados a uma forma muito de me apresentar em situações ou com pessoas, de uma maneira muito assim, seca. De uma maneira muito, até vamos dizer, brava, né? Então eu tinha um semblante bravo, uma fala altiva, né? E as pessoas me traziam isso em várias circunstâncias, da família a amigos próximos, que geralmente são as pessoas que se sentem mais à vontade para poder conversar com a gente, né? A gente, no mínimo, blinda completamente, né? Eu já vi essa questão também em treinamento, quando a gente pergunta, as pessoas me perguntam assim, Heloísa, o fulano tem CC, né? Ele fede debaixo do braço.
como que eu vou falar isso para ele, né? E a gente até tende a orientar as pessoas que levem esse tipo de situação para os recursos humanos da empresa, para que o RH possa desenvolver, né, uma fala mais assertiva e de caráter menos pessoal. Realmente não é fácil falar para o outro aquilo que você enxerga como um defeito, entre aspas, como uma situação que mereça ser modificada, né? Mas então, a questão é, quando as pessoas elas realmente estão em direção a esse conhecimento do porquê é difícil, né, receber o feedback, eu venho percebendo que na grande parte das dificuldades, você tem que olhar como eu estou te contando da minha história. Chegou uma hora que, de verdade, eu fiquei cabreira. Eu falei, mas gente, que papo é esse aí que estão dizendo que eu sou brava, né? Que negócio é esse de dizer que eu falo de um jeito que assusta as pessoas, né? E quando eu pude, na oportunidade que eu estava, frente a um resultado muito negativo, que tinha sido realmente uma discussão, uma briga com pessoas, algumas pessoas, ao contrário de terem ficado do meu lado como eu imaginava, elas não ficaram. E isso me fez pensar, né? Isso me trouxe uma ação de autocrítica. Se eu não tivesse recebido os feedbacks anteriores, se as pessoas não tivessem me dado condições desse autoconhecimento, eu não teria ligado o A com o B, né? E foi isso que ligou. Quando eu descobri que o meu comportamento ele estava um comportamento agressivo, eu resolvi buscar ajuda. Eu resolvi buscar conhecimento para entender o que estava me levando a ter um tipo de estalo nessa linha. E foi assim que eu fiz. Eu realmente trabalhei o uso dos feedbacks que as pessoas me deram e juntei com esse momento, que foi um momento em que o resultado que eu tive não me agradou em hipótese alguma. Dessa forma, eu consegui fazer uma nova releitura e jogar para frente situações que pudessem realmente se tornar negativas em mais e mais vezes. E o que eu fiz, então, foi trabalhar para que o feedback não se tornasse para mim algo negativo, mas se colocasse como uma vitrine a qual eu merecesse realmente dar atenção e fazer disso uma ação consciente e racional. Então, o que faz a maioria das pessoas não gostarem de perguntar aquilo que elas ignoram é porque a primeira coisa que vai acontecer é que ela vai se apresentar como alguém que o outro pode dar um feedback como: olha só, a Heloísa veio aqui me perguntar e aí o que aconteceu? Eu descobri que ela não sabe sobre esse assunto. Eu descobri que ela desconhece, então ela é burra. Esse foi um elemento que é importante a gente avaliar, que está no instrumental das pessoas que têm dificuldade de se organizar frente aos seus desconhecimentos e ir até o outro para a busca de uma informação. O segundo grande elemento, que é o último bloco que eu tenho para te falar, para a gente fechar esse momento aqui, que é um momento coaching de no máximo 10, 15 minutos, que é a minha proposta, é as pessoas também entenderem que quando elas realmente vão ter que perguntar alguma coisa para alguém, essa pergunta, para acontecer, ela está num estágio em que ela não se sente confiando naquilo que a pessoa ou qualquer pessoa até o exato momento tenha de conhecimento para ajudá-la. Então isso também é um lado de desconfiança em relação ao outro. Não porque o outro vá julgar. Nesse segundo bloco não acontece o julgamento. Nesse segundo bloco vai acontecer o que a gente chama de desconfiança em relação ao conhecimento do outro, certo? Então eu quero deixar aí para você essas duas reflexões. Eu vou deixar essas duas reflexões para vocês pensarem. Só um minuto, Vitor. Só um minuto. Já vou fechar aqui. Pensa esses dois grandes blocos. A dificuldade de perguntar o que não se sabe geralmente está ligado a uma dificuldade de entender o que o outro vai julgar você. E a segunda questão está ligada ao fato de você não achar que existam pessoas suficientemente capazes de lhe dar um retorno com qualidade ou com condições de aproveitamento, que é o que você busca, tá bom? São dicas para você pensar o que você pode estar aí sendo nessas perspectivas de personalidades, uma das que possa estar sendo a dificuldade de você se desenvolver melhor em relação ao seu trabalho ou ao seu conteúdo programático em termos de carreira, negócios e assim por diante, tá bom? Deixar um grande abraço. Qualquer comentário ou pergunta você pode postar abaixo, você pode compartilhar, você pode me seguir, né,
no Instagram, Heloísa H. Pedrosa, ou no meu Facebook, Heloísa Pedrosa Master Coaching, e a gente vai se mantendo aí em contato. Um grande abraço.